Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa quarta aula de programação estruturada e orientada a objetos. Na aula anterior, nós iniciamos o nosso estudo através das variáveis, onde aprendemos a fazer uma declaração de variável, de constantes, aprendemos as regras para definir nomes de variáveis e constantes e o operador de atribuição. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através das expressões aritméticas, porque alguns operadores em Java possuem mais de uma função, como é o caso do operador mais, que ele pode servir para concatenar valores literais ou fazer operações aritméticas de soma. E nós temos alguns operadores que podemos utilizar em Java, como é o caso do mais, menos, que simbolizam a soma e subtração, e a multiplicação, divisão e o resto da divisão, que é simbolizado pela porcentagem, certo? Então, aqui, basicamente, esses operadores são utilizados do mesmo modo que aprendemos na matemática, certo? Essas operações de soma, subtração, multiplicação, divisão. O que pode ser novo para vocês é esta aqui, do resto da divisão, que é simbolizado por porcentagem. Então, este operador de porcentagem, ou o resto da divisão, retorna o quanto sobra da divisão entre dois números. Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo, onde vamos dividir 7 por 2, certo? E eu quero saber quem é o resto dele. Então, vamos utilizar o operador do resto da divisão, que também podemos chamar de módulo. Então, aqui, a divisão do 7 por 2 é igual a 3. Por quê? Para ver quanto sobra, é só multiplicar 2, que é o divisor, por 3, que é a divisão inteira. E o resultado será 6. Se subtrair 7 por 6, veremos que sobrou 1, que no caso seria a resposta para esta equação. Então, nas operações aritméticas, é preciso observar também a precedência das operações, certo? Então, vamos aqui ao nosso primeiro caso, nesta equação. Nós temos 6 menos 4 vezes 5. Qual seria o valor do resultado desta equação? Primeiro, nós temos que realizar a multiplicação do 4 pelo 5. 4 vezes 5 é 20. Então, aqui ficaria com o sinal negativo, porque 20 é maior do que 6 quando operamos a subtração destes elementos, certo? Então, todavia, os parênteses podem ser utilizados para forçar o cálculo de uma expressão em uma determinada ordem, como é o caso do exemplo 2, onde temos 6 menos 4 dentro do parêntese vezes 5. Aqui, vamos realizar a operação que está dentro do parêntese primeiro. Depois, é que realizamos a multiplicação pelo 5. Então, se formos comparar as duas expressões, que no caso são essas aqui, vamos ver que vai ter resultados diferentes. Ou seja, na primeira equação, nós temos 4 vezes 5, dá 20. Vai ser 6 menos 20, dá menos 14. Ele ficou negativo porque 20 é negativo e é um valor maior do que 6. Então, aqui foi realizada a primeira multiplicação para depois fazer a subtração. E o resultado é negativo, como eu já falei, porque é o sinal do maior. Neste segundo caso, nós temos 6 menos 4 dentro de parêntese e multiplicado por 5. Primeiro, vamos realizar quem está dentro do parêntese. 6 menos 4 dá 2. 2 vezes 5 é 10, certo? Então, primeiro quem está no parêntese, para depois fazer a multiplicação. E como fazemos isso em Java? Aqui no exemplo foram declaradas duas variáveis, no caso a variável A e a variável B, que são todas duas do tipo inteiro, simbolizado por int. O A vai receber 3 menos 2 vezes 5, e aqui vai ser calculado primeiro 2 vezes 5 por causa da precedência da multiplicação sobre a subtração. E o B vai receber 3 menos 2 vezes 5, e aqui vai ser calculado primeiro quem está dentro do parêntese, que no caso é 3 menos 2.
E aqui o valor de A vai ser igual a menos 7 e o valor de B vai ser igual a 5. Nós temos também expressões booleanas, que essas expressões têm valores verdadeiros ou falsos, né? Que são simbolizados por true ou false. E quando ela é verdadeira, é quando a expressão é atendida. Se for falso, a expressão não é atendida, certo? E para montar as expressões booleanas, temos geralmente operadores relacionais, que no caso, podemos citar o maior, maior igual, menor, menor igual. O igual igual indica a igualdade da operação e exclamação igual significa diferença. E aqui nós temos um exemplo, né? Para que vocês possam observar melhor essas expressões booleanas. Se levarmos em consideração A igual a menos 7 e B igual a 5, podemos saber se essas expressões são verdadeiras ou não. A é menos 7, então aqui está verificando se A é igual a menos 7. Então, quer dizer que isto é verdade, certo? B é 5. B, aqui utiliza o símbolo de diferente, menos 7. Então, significa que ele está dizendo aqui que B é diferente de menos 7. Isso é verdade porque B é 5. B é maior ou igual a 0. Isto é verdade porque B é 5. Certo? Então, na linha 1, temos que a variável A é igual a menos 7. Na linha 2, temos que a variável B é diferente de menos 7. E na linha 3, como vocês podem observar, temos a variável B maior ou igual a 0. Mas nós temos também expressões que podem dar falso, como é o caso deste exemplo aqui, certo? Se levarmos em consideração que A é menos 7 e B é 5, então vamos testar estas possibilidades aqui. A é igual a 8? Não, porque A é menos 7. B é diferente de 5? Não, porque B é 5. A é maior do que 0? Não, porque A é menos 7. B é menor do que A? Não, porque B é 5 e A é menos 7. Certo? Então, a resposta para todas essas equações aqui foram falsas. Podemos compor também as expressões através de operadores lógicos, que no caso seria o não, representado pela exclamação, o e, representado pelo i comercial, né, aqui, e o ou, representado por duas barrinhas. E aqui nós temos um exemplo de como poderíamos compor estas expressões com operadores lógicos que acabamos de ver. E agora nós temos a entrada e saída de dados com a escrita de strings, porque utilizamos bastante o comando system.out.println para poder escrever dados em forma de texto na tela, certo? Basicamente, esta é a função desse programa, que é imprimir textos. Então, aqui, gente, a gente ainda está vendo Java de forma simples e não está orientado a objetos, certo? Nós só vamos ver Java orientado a objetos em aulas posteriores. Neste exato momento, ainda estamos vendo a programação estruturada. Então, aqui nós temos um exemplo, certo? De um código em Java. E observem que o comando system.out.println bem aqui, certo? Na linha 5, temos este comando recebendo como parâmetro um texto. Isso significa que ele vai imprimir na tela do seu computador, né, lá no programa, esta mensagem aqui. Essa mensagem será impressa na tela. É isso que ele vai imprimir. Neste segundo aqui, ele vai apresentar na tela esta frase com o valor de x, certo? Porque aqui o símbolo do mais está sendo utilizado para concatenar, certo? Então, ele vai unir a frase, o valor da variável x com o valor de x, que no caso aqui do exemplo é 10. E da mesma forma, vamos fazer
com esta outra frase aqui, né, que está sendo impressa pelo mesmo comando, system.out.println. Vai ser concatenada esta frase, os valores de x e y são x e y, como podemos ver aqui, certo? O mais também está concatenando o valor de x e o valor de y a esta frase aqui, certo? Então, como eu falei, né, nas linhas, estão utilizando o comando system.out.println para exibir esses dados na tela, certo? Então, nesta última linha, nós temos um caractere especial, que seria esse /n, que representa uma quebra de linha, certo? E qual seria a saída do exemplo 5? Como eu falei para vocês, o mais ali naquele exemplo está sendo utilizado para concatenar. Então, seria concatenada a frase com o valor da variável, que no caso do exemplo foi x e y, certo? Então, na sua tela ficaria desta forma aqui. Esta mensagem será impressa na tela. O valor da variável x é 10, os valores de x e y são 10 e 10.2, e aqui teríamos as linhas, né? Linha 1 e linha 2. Uma ficou embaixo da outra por causa do caractere especial que foi apresentado ali, o /n, certo? E nós temos outros caracteres especiais, como é o caso deste aqui, que simboliza aspas duplas. Este, no /t, é a tabulação. // representa o caractere barra. E o /apóstrofo, né, que é essa aspa simples, representa o caractere aspas simples, certo? Então, aqui eu tenho um exemplo de como imprimir na tela, né, estas aspas simples, barra, aspas duplas e tabulação. Novamente, vamos utilizar o comando system.out.println para poder apresentar a frase e também o seu símbolo. E como ficaria impresso na tela do seu computador? Ficaria desta forma aqui. Iria aparecer aspas duplas, o símbolo da aspa dupla, barra invertida, o símbolo da barra invertida, aspa simples, o símbolo da aspa simples e a tabulação, nome e sobrenome, certo? Então, a função system.out.println possui uma variação que é chamada de system.out.print, que ela tem a mesma função, mas não tem a quebra de linha. Então, ficaria desta forma aqui se eu fosse utilizar os dois comandos, certo? Aqui estão sendo representados para que vocês possam ver a diferença entre eles. Quando eu utilizo este segundo caso aqui, que não tem o LN no final, eu preciso colocar o caractere especial /n, certo? Para que tenha uma quebra de linha na minha apresentação. E nós podemos ter também escrita de outros tipos de valores, certo? O comando system.out.println pode ser usado também para imprimir valores de variáveis de tipos primitivos, como é o caso aqui deste exemplo. Aqui no exemplo foram declaradas as duas variáveis a e b. As duas são do tipo inteiro, simbolizado pelo int aqui, ó. As duas receberam expressões, certo? E aqui está sendo utilizado este comando system.out.println para saber quem é o elemento que está dentro de A e quem é o elemento que está dentro de B, certo? Ou seja, eu vou imprimir os valores destas duas variáveis, que no caso do exemplo é a variável A e a variável B. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês façam um programa que imprima a mensagem meu nome é, aí você coloca o seu nome, né? No caso, o seu nome e o seu sobrenome, e declare duas variáveis do tipo inteiro e atribua para a primeira variável o valor 2 e para a segunda variável o valor 3. Depois, mande imprimir estes valores na tela, tá bom?
E o que nós aprendemos hoje? Nós iniciamos o nosso estudo com expressões aritméticas, onde aprendemos que existem operadores que podemos utilizar em Java, como por exemplo o operador da soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão, que é simbolizado pela porcentagem, certo? Vimos as expressões booleanas, que são formadas por expressões verdadeiras ou falsas. Vimos a escrita de strings e a escrita de outros tipos de valores também. E aqui temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.